Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto. Nome poderoso, Conselheiro de Deus forte e Criador, Rei das nações, testemunha fiel, Príncipe da paz e mediador, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor da glória e herdeiro de tudo, estrela da manhã, o princípio, o meio e o fim, o Cordeiro de Deus e luz do mundo. Esse nome cura, esse nome fala, nome que opera, derruba a muralha, é vencedor, Ele é Senhor, é o nome certo em toda a batalha. Nome que para, não sobe a lua, o inimigo foge, a vitória é tua. Nome que dá cova, Daniel clamou, nesta igreja Ele já chegou. Esse nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. Jesus, nome poderoso, Rei das nações e Santo de Israel, mensageiro da aliança, o cabeça da igreja, Deus conosco, Emanuel, Leão da tribo de Judá, videira verdadeira e bom pastor, ressurreição e vida, Senhor, nossa justiça, advogado e libertador. Esse nome cura, esse nome fala, nome que opera, derruba a muralha, é vencedor, Ele é Senhor, é o nome certo em toda a batalha. O nome que para, o sol é lua, o inimigo foge, a vitória é tua. Nome que dá cova, Daniel clamou, nesta igreja Ele já chegou. Esse nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. Esse nome cura, esse nome fala, nome que opera, derruba a muralha, é vencedor, Ele é Senhor, é o nome certo em toda a batalha. O nome que para, o sol é lua, o inimigo foge, a vitória é tua. Nome que dá cova, Daniel clamou, nesta igreja Ele já chegou. Esse nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. Esse nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. 1:05. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro.
Jesus Cristo falou, está falado. 13h06, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, ao sábado após o programa Viva a Vida, domingo, 1h da tarde, às 13 horas, você fica sendo meu convidado em estar ouvindo o ensinamento de Jesus Cristo como prioridade. Lembrando você, amigo ouvinte, que o Evangelho para Todos, assim como o Ismael de Castro, está desvinculado de qualquer instituição religiosa, ou seja, não defendo, dentro do espaço aqui de 15 minutos, aquilo que acho e penso, e sim aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Hoje estou aqui em dúvida em duas mensagens, e está em Mateus capítulo 23, vamos ficar só com o versículo 26, mas a vontade grande de falar com você um pouquinho também sobre o versículo 24, O versículo 24 aqui em Mateus 23, traz uma mensagem muito poderosa. Vamos tentar aqui explicar um pouquinho. Primeiro o versículo 26, depois o 24, embora seria o 24, depois o 26, Em Mateus 23, vamos ver o que é que Jesus Cristo fala aqui nessas duas passagens. Eu estava aqui um pouco meditando em casa, já tem um pouco aqui também lendo e vendo quantas informações, quantas orientações o Filho de Deus passa para mim e para você. Vamos ler então o versículo 26, em Mateus 23, é o capítulo, o versículo 26, mas no versículo 23, no versículo de número 24, Jesus Cristo fala algo muito poderoso aqui também, embora é muito importante que você pare em cima desses versículos, É claro que você pode ler um pouco antes, um pouco depois, para você tirar uma conclusão mais clara, mais objetiva, em cima daquilo que eu passo para você aqui nesses 15 minutos. Vamos então à palavra de Deus, assim está escrito, também assim diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do evangelista Mateus, capítulo 23, versículo 26, ele fala da seguinte maneira: fariseu cego, limpa, deixa eu voltar aqui, versículo 26, isso mesmo, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Vamos repetir novamente o que o Filho de Deus falou? O que é que ele falou? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Pode autorizar que odiar. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 1:09. Amigo ouvinte, só para não confundir, vamos ficar só com o versículo 26, depois nós citamos aqui um pouquinho no final, o versículo, o qual eu falei para você que também Jesus Cristo faz uma pequena parábola ali, mostra um pouquinho de simbologia para mim, para você, simbologia verbal, para que eu e você venhamos entender. Versículo de número 24, Versículo 26, ele fala assim, fariseu cego. Primeiro, ele não está falando de uma cegueira que não enxerga, tá? Nessa cegueira aqui que nós fechamos os olhos, não temos visão nenhuma daquilo, que em volta de nós está, ou próximo de nós, distante também. Ele está falando de uma visão em que eu e você, mesmo enxergando, não vê. Ele fala assim, fariseu cego. Aí na sequência, ele fala assim, limpa, o que é? Limpa primeiro. É isso que ele está falando aí na sua Bíblia também. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Veja que Jesus Cristo não está falando de copo e de prato, Nessa passagem, se você for ler, você vai ver que Jesus Cristo não está falando de copo e de prato. É só uma comparação de que todos os copos, de todos os pratos são lavados, diariamente aí, após o uso, ou até antes, às vezes, um tempo ali parado sem usar, a pessoa vai sempre passar uma aguinha, vai dar uma enxaguada no copo para usar, ou num prato. Aí Jesus Cristo fala assim, fariseu cego, limpa primeiro. Por que essa palavra primeiro? Porque é muito natural que o exterior nosso, meu e seu, passe pelo um banho, A gente toma banho todos os dias, ou 2, às vezes 3 vezes por dia, dependendo de um costume, ou de uma tradição, ou até mesmo de um trabalho que a pessoa esteja exercendo, fazendo atividade que ela exerce. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala assim, fariseu cego.
cego. Limpa primeiro o interior do prato e do copo para que o exterior fique limpo. Veja o que é que Jesus Cristo está falando aqui. Ele não está falando, claro, de um prato, de um copo, mas ele está falando de um copo, de um prato. Ele está falando do nosso entendimento, do nosso pensamento. Nós estamos corrompidos pelo mal. Eu não estou. É só você parar para pensar um pouquinho, analisar a sua vida pessoal com Deus. Eu examino a minha, você examina a sua, e você vai ver que nós somos mal educados pelo mal. E você de repente fala assim: não, eu não sou. A gente não, desde criança, você deve ouvir até hoje muito essas palavras assim, ó. Uma delas é: fulano de tal é muito mal educado. Às vezes é uma pessoa mal-humorada no mau dia, né? Mas não, mal educado significa ser educado pelo mal. Dentro de nós existem já orientações, já ensinamentos que reinam dentro de nós, que não são de Deus. Mas nós não expulsamos e não queremos se livrar desses ensinos, porque nós temos esses ensinos como algo de estimação, né? A gente guarda ali, e olha que tem vidas que guardam demônios de estimação. Não pode existir isso. Existe azar de estimação. Vem passando do bisavô para o avô, vem para o pai, vem para o filho, vai passar para frente, porque é uma coisa de estimação. A gente tem ali com a gente, e como o mal nunca parece ser mal, porque se ele parecer ser mal, o que eu e você fazemos? Se você tem um cãozinho na sua casa, né, um animal de estimação, ele não agride nenhum familiar, ele não tem uma aparência nenhuma de ser agressivo, não te causa mal nenhum, certamente você não vai amarrar ele. Não, vai deixar solto. Qualquer pessoa pode abrir o portão, entrar, sair, familiares, né? Não tem problema nenhum, porque é um animal que não tem nenhum tipo de agressividade. Então há ensinos, há orientações que estão dentro de nós, que reinam na nossa família, nas nossas atitudes, no nosso coração, na nossa boca. É o que reina isto há muitos anos, e nós não queremos abandonar, porque aparentemente não tem perigo, não faz mal nenhum. Aí Jesus Cristo fala assim: o fariseu cego, limpa. Agora imagine bem, supomos que eu e você temos 10, 20, 30, 40, 50 anos, ou né, mais de idade, e existem ensinamentos que estão dentro de nós, que é preciso ser feito retirado. É preciso tirar esse ensino do mal de dentro de nós, para que venha produzir outro tipo de crença, um outro tipo de atitude, para que venha reinar o bem. Como eu falei, como que o mal reina em nossa vida? Se passando pelo bem, se passando por algo que não vai te fazer mal. Não existe mal nenhum, não é verdade? Como é que o mal reina? É se passando pelo bem, se passando por Deus. Aí Jesus Cristo fala assim, se você ler Mateus 23 inteiro, você vai ver que Jesus Cristo está procurando de alguma maneira mostrar que é preciso nós fazermos uma lavagem cerebral na nossa mente. A nossa mente, ela olha para as coisas de uma maneira que, na verdade, nós somos enganados a olhar para essas coisas com esta visão. E isso cada um de nós devemos tirar nossa própria, analisar nós mesmos. Mas aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala assim, fariseu cego, limpai primeiro o interior do prato, do copo e do prato, para que o exterior fique limpo. Veja que o próprio Jesus Cristo, como falei para você aqui no início, quando éramos crianças, a gente escutava essas palavras. Qual? Fulano de tal é mal educado. Não é verdade? É educado pelo mal. E às vezes a gente falava assim, fulano de tal é bem educado, porque eles tratavam você bem, mas dentro do evangelho significa educado pelo bem. E a gente ouviu
Eu me lembro quando criança, alguém falava assim, vai cuidar da sua vida, porque está se envolvendo na vida dos outros. Isso é uma verdade. O próprio Jesus Cristo manda nós cuidarmos da nossa própria vida. Eu não estou aqui trazendo o evangelho para você para se envolver na sua vida, não. Eu estou trazendo o evangelho aqui porque eu estou obedecendo o mandamento de Jesus Cristo. Porque todo aquele que conhece uma piada suja, todo aquele que conhece alguma maldade de alguém, é só citar o nome desse alguém, a pessoa já vai o quê? Já vai te contar. Tenta falar bem 3 coisas boas de uma pessoa para você ver. Tenta, pode fazer um teste. Fulano de tal, ele é bom nisso, faz isto e aquilo. Se você falar isso, alguém, ele tem com ele alguma coisa má na outra pessoa que ele viu, e ele vai fazer isso para você. Então não traga o evangelho para invadir a sua vida, não. Para falar para você algo que eu gostaria que você fizesse. Não, eu trago porque eu tenho que obedecer o próprio Jesus Cristo. Que ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E como eu tenho esse conhecimento comigo, mesmo que eu não citasse essa passagem para você, como eu tenho isso em mente, eu reparto com você. Na verdade, são por 2 motivos. O primeiro motivo não é converter você, porque eu não te converto de nada. Você já tem a sua religião, você não vai querer abandonar ela pelo evangelho. Se você quiser abandonar também, quem vai te convencer é Deus, não eu. Outra, esse é o primeiro motivo. Obedecer a Jesus Cristo. Outro, porque eu tenho consciência de que o próprio Jesus Cristo fala isso, né? Em algumas passagens ele fala que nós temos que aprender a ser conselheiros de nós mesmos. Pegar o evangelho, colocar dentro de nós e depois educarmos a nós mesmos. Ou seja, ensinar nós mesmos a fazer aquilo. E quando você não treina isto, você não faz. Qualquer um de nós é assim. Ou seja, se eu ficar com o ensinamento de Jesus Cristo, não passar para você, ou não passar para mim esse ensinamento, ele acaba sendo uma semente que não tem umidade, que não tem adubo, que não tem força para produzir. Não vai produzir nem para mim. Essa é a verdade. Fica nem aquela história antiga lá, né? Que em casa de ferreiro o espeto é de pau. Em casa de ferreiro o espeto deve ser de ferro, né? Em casa de cristão, quem tem que predominar na vida do cristão, minha vida é Jesus Cristo. Como eu falei, como que eu sei? Como que eu vou ser igual a maioria das pessoas do mundo se o meu educador é o Filho de Deus? Então não é por obrigação, mas por natural tem que ser diferente. Eu tenho que ser melhor por diferença. Quando você olha para uma pessoa inteligente, você fala assim, fulano de tal é muito inteligente porque se formou na escola tal, no colégio não sei aonde, na faculdade lá de tal, porque você fala assim, essa pessoa é inteligente porque veio de um colégio que a educou de uma maneira saudável, verdadeira. Agora você imagine se você e eu procurarmos ser orientados por Jesus Cristo, sem chance de alguém passar na nossa frente. Pode ser que em destaque, em outros pontos, sim. Mas se comparar um mano a mano, já era, perdeu. Você está se gabando, não estou falando a verdade. O próprio Jesus que falou para os discípulos assim, ó, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele não falou assim, vocês talvez vão ser, não, vocês são. Ou seja, você que está me ouvindo, você pode mudar a sua vida. Você pode transformar. E para isso nós precisamos passar por uma lavagem cerebral. Não, mas isso é errado. Assim como alguém mandar a gente cuidar da nossa própria vida, vai cuidar da tua vida. É errado também, não é? Mas é o certo. Você imagine se eu vou cuidar da minha própria vida. Você imagina se eu saio daqui, como já até desde que eu levantei hoje, eu estou cuidando da minha vida. Mas não se eu chego para mim mesmo e falo, Ismael, vai cuidar da sua vida. Ou mas não se eu falo assim, Ismael, larga a mão de ser mal educado. Ou seja, abandone a educação do mal e comece a ser bem educado. Não é só tratar as pessoas bem, não é procurar a orientação do bem e trazer para a minha crença e para depois para as minhas atitudes. Eu me lembro quando criança, eu passava por algumas situações em casa, seja com o pai, com a mãe, com meus irmãos mais velhos, e eu ficava cheio de raiva, cheio de indignação. Aí eu ia para uma casa vizinha lá, conversava com a minha tia, a mãe do meu pai, né? Quem conheceu lá de Cordeiro, da comunidade de Estácio de Sá,
conheceu a Stefanina, né? A esposa do tio Pedro, lá em Nova Cantu, comunidade de Stars de Sá. Quem conheceu lá vai saber que isso é real. Eu ia na casa dela, chegava lá, eu me abria com ela. Falava, tia, a situação tá assim, assim, assado. Eu chegava ali e ela conversava comigo, me acalmava e falava as verdades da vida, do mundo. E eu saía de lá totalmente tranquilo, totalmente calmo, né? Sem nenhum tipo de ira. Ela falava para mim, não, isso aqui é por causa do estresse. Naquela época não era estresse, né? Mas outras palavras que usava na época, isso aqui é por causa de muita preocupação, é por causa da bebida. Ou seja, ela mostrava para mim de que eu não deveria ter aquela mágoa, aquele rancor, aquilo que eu estava comigo não era do bem. E eu voltava para casa e eu estava tranquilo, e às vezes conversava com alguns das minhas irmãs, ou às vezes até mesmo com a mãe ou com o pai, e eles ficavam indignados, falavam assim, a gente acabou de ofender ele está bem. Fizeram uma lavagem cerebral nele, ou seja, tiraram o mal do coração dele e colocaram o bem. Aí ele voltou bem educado pelo bem. Veja o quanto é importante, como Jesus Cristo fala nessa passagem aqui. Limpar o interior do prato e do copo, né? Assim como nós tomamos banho, assim como nós, né, fazemos a higienização do nosso corpo, assim também é preciso fazer da mente. É preciso falar com alguém que entenda. É preciso falar com Deus. É preciso expressar para Ele, seja mágoa, seja rancor, seja agradecimentos, coisas boas. É preciso procurar alguém, não digo alguém pessoa, né? Mas é preciso procurar Deus. É preciso falar com Deus. O próprio Jesus Cristo fala que é um dever, né? Lá em Lucas capítulo 18, ele fala que é um dever nós falarmos com o nosso Criador, com o nosso Deus. É um dever. Ele fala sobre o dever de orar, e contou uma parábola, né? Sobre o dever de orar sempre e não desfalecer, não voltar atrás, não parar. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida. A gente não teve tempo de falar para você, né, sobre o versículo de número, deixa eu voltar aqui, o versículo número 24, né? Eu não deu tempo de falar isso com você, falei só o 26, mas o versículo 24, Jesus Cristo fala sobre a definição de prioridade. Não, vamos outra hora, vamos deixar esse sábado, domingo que vem, eu trago para você o versículo 24 de Mateus 23, Mateus 23, versículo 24, né? Mateus capítulo 23, versículo 24, Jesus Cristo fala sobre a importância das prioridades. Definir prioridade é muito importante. Em todas as áreas da nossa vida deve ter uma definição de prioridade. O mundo não vai deixar você fazer isso, porque todo mundo tem interesse na sua vida. Não tem? Tem. Todo mundo tem interesse. Essa é real. Então, definir prioridade é uma das coisas mais importantes que tem. E Jesus Cristo fala isso em Mateus 23, versículo 24, onde ele fala assim, se eu vou ler essa para você, não vai dar tempo de explicar para você. Ele fala assim, versículo 24, condutores cegos, que coais o mosquito e engolis um camelo. Sabe o que significa isso? Condutor cego é aquele que quer educar o outro, aquele que quer dar opinião na vida do outro, é aquele que sempre tem um conselho para o outro, mas não tem para ele. É um condutor cego, é alguém que ensina o outro a dirigir, mas ele, se for dirigir, bate o carro. Condutor cego, que ele fala o que mais? Que coais um mosquito e engolis um camelo. Sabe o que significa coar um mosquito e engolir um camelo? É a gente se preocupar tanto em passar a água no coador, né, para coar o mosquito, na preocupação e no medo de não engolir o mosquito, mas está engolindo um camelo. Aí Jesus Cristo falou isso. Ele falou assim, versículo ainda 24, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ou seja, damos tanta prioridade, nos preocupamos com tantas coisas, quando na verdade o mais importante nós esquecemos. Essa é a mensagem para um próximo programa, ou para um
um próximo programa. Amigo ouvinte, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ótimo domingo, uma excelente semana. Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.
Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.